Olá a todos, bem-vindos para mais uma grande entrevista aqui no digital.pt e hoje temos connosco a Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues, e estamos num sítio especial, o Museu de Évora, que acolhe esta grande entrevista. Uma conversa onde iremos falar da cultura no Alentejo, e em especial no Alentejo Central, que é onde estamos neste momento. Senhora Ministra, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para esta grande entrevista, e começava esta nossa conversa por lhe perguntar que diagnóstico faz à cultura no Alentejo, e em particular ao Distrito de Évora, onde hoje está a fazer esta visita a este Distrito de Évora. Muito boa tarde, muitíssimo obrigada pelo acolhimento. Devo dizer que é um duplo gosto estar em Évora, nesta fantástica parte do país, e também neste extraordinário museu, que tem uma das mais relevantes coleções de pintura dos museus e palácios nacionais. Estou a fazer uma deslocação que faz parte dos princípios e das ações governativas que elegi como prioritária: agir em todo o país, abandonar o eixo Lisboa-Porto como representativo do país, que é mais vasto e mais extenso, e portanto penso que a presença de qualquer governante nas várias regiões, nos vários lugares, nas várias cidades, é um imperativo, desde logo porque o resto do país é o país. E eu sou do resto do país e estou a percorrê-lo com um gosto especial, porque resulta sempre numa grande aprendizagem, por um lado, e por outro lado é fundamental agir e chegar a todos. Ao longo desta legislatura tem defendido a descentralização cultural e a necessidade de levar a cultura a todo o território nacional. Que medidas em concreto é que têm sido implementadas para garantir esse acesso à cultura, nomeadamente na região Alentejo e também no Distrito de Évora? Muito bem. Todas as medidas têm o princípio da abrangência geográfica inscrito. Sim, vamos ao caso do acesso 52. Da gratuitidade aos museus, monumentos e palácios sob a tutela do Ministério da Cultura. Essa gratuitidade é garantida 52 dias por ano, em qualquer dia da semana, a residentes e a portugueses ou residentes em Portugal. Estes 37 museus, monumentos e palácios encontram-se dispersos pelo país, felizmente, vão de Bragança, do Amado Bassal até Sagres. E encontramos-nos num museu que tem gratuitidade Exatamente. De 52 dias por ano para qualquer residente em Portugal. Mas não apenas ao nível do usufruto, estamos a falar do usufruto dos bens culturais. Nós devemos também garantir uma atividade, uma oferta cultural em todas as áreas, garantindo a diversidade das manifestações artísticas, e por isso é fundamental democratizar, financiar, garantir que o tecido artístico, os artistas, os profissionais da cultura tenham trabalho e tenham condições de trabalho valorizadas em cada dia, reforçadas. E portanto, esse financiamento tem chegado, por exemplo, às companhias de teatro do Alentejo? Na verdade, a Direção-Geral das Artes apoia estruturas e equipamentos culturais no valor global anual de 5.400.000 euros para uma atividade artística e cultural das estruturas ou artistas aqui sediados. Devo dizer, quando falamos desta região, falamos da importância de estruturas como o Espaço do Tempo em Montemoro Novo, tem décadas já, mais de 2 décadas de atividade contínua, que é fantástica, e essa atividade e essa oferta cultural alargada. Falamos desta circunstância de Évora 27 e da sua capitalidade, portanto é fundamental que todas estas estruturas sejam agora reforçadas, não apenas para
a sua normal atividade, mas para que Évora, Capital Europeia da Cultura, seja de facto um acontecimento fundamental. Temos também o Plano de Recuperação e Resiliência, que significa, na medida 04 Cultura, um grande investimento, e Évora tem praticamente todas as suas estruturas, seja patrimoniais, seja de outro âmbito artístico, tanto com financiamento para efeitos de recuperação, de conservação e restauro, também num montante bastante significativo. Évora, Capital Europeia da Cultura, tem um investimento até 2027 de 15 milhões de euros por parte do Ministério da Cultura, depois tem outras fontes de financiamento, já se sabe, mas é fundamental que este montante está garantido e comprometido. Já iremos à Capital Europeia da Cultura. Muito bem. Ainda regressando à descentralização que fala a nível cultural, estamos num distrito onde há ainda um concelho, dos poucos do país, que não tem biblioteca pública. E, curiosamente, é o concelho onde nasceu Flor Bela Espanca. Que comentário lhe merece? Há medidas que queira implementar para que Vila Viçosa possa vir a ter uma biblioteca pública? Com certeza. Aliás, foi o primeiro concelho que teve uma visita no sentido de auscultar, averiguar, analisar, verificar que possibilidades terá o concelho de ter uma biblioteca, recuperando algum edifício que reúna as condições para vir a ter esse programa funcional, o de biblioteca, construção de raiz, que é sempre uma possibilidade que não deve ser evidentemente descartada, e por isso constitui uma grande preocupação para o Ministério da Cultura dotar todos os municípios do equipamento base, matricial, digamos assim, que tem garantido, ao longo das últimas décadas, uma atividade cultural que pode ficar ou não limitada à dimensão do livro e do exercício da leitura presencial ou domiciliária. Uma biblioteca, deixe-me dizer-lhe que, de facto, identificar a biblioteca como o equipamento cultural que permite ao Ministério da Cultura chegar a todo o território foi um dos princípios das minhas políticas públicas de cultura. Por isso, foi muito fácil reconhecer esta evidência. Dos 308 municípios existentes, há 5 que não têm biblioteca: Alzur, Marvão, Vila Viçosa, Terras de Boro e Calheta, na Ilha de São Jorge. Estes 5 municípios foram por mim visitados com o objetivo de vir dotar cada um deles de uma biblioteca. Devo também dizer que, além de uma cobertura territorial através da biblioteca, é fundamental olhar para esse equipamento cultural, a biblioteca, e pensar na sua transformação enquanto unidades culturais do território. Foi assim que as designei. UCTs, Unidades Culturais de Território. O que é que isso significa? Significa que o Ministério da Cultura pode e deve estabelecer contratos de programa com cada uma das autarquias, ou se quisermos, com os senhores Presidentes de Câmara, no sentido de vir a desenvolver um conjunto de programas, designadamente através da passagem, desde logo atualizando ou reforçando os acervos das bibliotecas. E como estamos no âmbito do ciclo comemorativo de Camões, dos 500 anos do nascimento do poeta nacional, a prioridade vai no sentido de garantir que todas as bibliotecas sejam dotadas de todas as publicações de tipologia diversa com este tema de Luís de Camões. Mas as bibliotecas devem ser não apenas
enfim, um espaço que dispõe de um acervo, de um catálogo e que permite a leitura e a consulta domiciliária ou presencial, mas sim centros de atividade cultural, onde as comunidades se possam reunir e ter atividades de formação artística, de expressão artística. Sem dúvida nenhuma, é fundamental dinamizar as bibliotecas com atividades de entretenimento e lazer. Isto está a acontecer um pouco por todo o mundo. A biblioteca tem-se transformado, tem-se dinamizado, tem-se transformado num polo cultural e eu gostaria muito, com esta preocupação de abrangência das políticas públicas de cultura, que as bibliotecas tivessem esse papel na vida das comunidades. Por outro lado, é também fundamental criar unidades patrimoniais de território e São Bento de Castris vai ter essa dimensão. São Bento de Castris está a acolher Évora 27, mas é um lugar que, enfim, reúne condições patrimoniais excepcionais e tem uma capacidade muito incrível de acolhimento. Regressamos às bibliotecas. Disse que visitou os municípios sem biblioteca. Apresentou soluções, financiamentos, por exemplo, para que essas bibliotecas possam vir a ser uma realidade? As visitas que efetuei aos 5 municípios, sendo que no caso de Algesur foi o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Algesur que veio a Lisboa e, portanto, ainda não fiz essa deslocação, devo dizer que a ideia é de avaliar as condições de cada município no sentido de se reabilitar um edifício que possa ter essa função. Em Vila Viçosa avaliámos algumas possibilidades e em Marvão foi de imediato identificada uma possibilidade de biblioteca que poderá resultar apenas da transformação das funções atuais em funções específicas. Exato. Desse equipamento cultural. Depende apenas da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, portanto a DG Lab, que está, cujo Diretor-Geral, Dr. Luís Filipe Santos, está já motivado para, em conjunto com o Sr. Presidente da Câmara de Marvão, fazer esse trabalho de adaptação. E, portanto, é assim que se trabalha, é necessário valorizar o país por inteiro, o país não pode, uma visão do país não pode ficar limitada ao eixo de Lisboa e Porto, como se sabe, os grandes equipamentos culturais, as grandes estruturas fundacionais e, portanto, em termos de financiamento, são duas cidades que centralizam excessivamente os recursos da cultura. E pegando na sua deixa, falando em financiamento, o Alentejo, nomeadamente o programa regional Alentejo 2030, tem uma curtíssima fatia de financiamento para a cultura. Aqui não está uma contradição relativamente a essa descentralização que tanto se fala? Eu, na verdade, herdei um legado pesado do ponto de vista da representação e do financiamento. Do ponto de vista da representação, como se sabe, no dia 1 de janeiro de 2024, teve efeitos a reforma levada a cabo pelo anterior Governo, designadamente a extinção das direções regionais de cultura, por um lado, por outro lado, a criação da Entidade Pública Empresarial, de Museus e Monumentos de Portugal, por um lado, e por outro lado a criação de um Instituto Público, o Património Cultural. Portanto, o Ministério da Cultura ficou privado dessa estrutura de representação descentralizada, que eram as direções regionais, as equipas e as competências passaram para outro Ministério, o Ministério da Coesão Territorial. E, nesse sentido, os fundos europeus e os programas operacionais estão também centralizados noutro Ministério. Portanto, de acordo com esta reforma, é importante reconhecer que o Ministério da Cultura ficou sem representação e sem grande parte do financiamento. Obstar, dar um passo em frente, ultrapassar estas dificuldades, os limites dessa reforma, tem sido um grande desafio e um imperativo. E o que eu tenho feito, fundamentalmente, é definir princípios, estruturar políticas através de ações, através de medidas que me permitam chegar
a todo o território. Através de que processo? Através de contratos de programa, de parcerias com todos os municípios. E nesse sentido é fundamental reunir com 22 comunidades intermunicipais e auscultar cada município e cada comunidade intermunicipal no sentido de averiguar se estão interessados ou não. O princípio é democrático, é fundamental ter uma concepção democrática e participada de cultura, e a democracia implica o diálogo, a auscultação, a aceitação. E esse trabalho de reunião com as 22 comunidades intermunicipais foi por mim iniciado em janeiro. Agora, é verdade que em 11 meses de governação não é possível executar tudo. Claro. E, portanto, o trabalho está a meio. E relativamente ao PRR e também a este programa operacional, pode haver uma reprogramação? Eu penso que o PRR não voltará a ser reprogramado, foi reprogramado recentemente. Nós, a cada instante, podemos fazer uma transferência de verba se verificar, se constatar que não há possibilidades de execução, passa imediatamente para uma situação em que a existência do projeto e as condições de execução estejam garantidas, mas nós estamos muito próximos do termo do PRR, que basicamente é daqui a um ano e, portanto, não podemos perder tempo. As equipas têm que estar estabilizadas, têm que ter condições de trabalho, têm que ter garantidas as condições e os meios, e é tudo extremamente delicado. E, portanto, é fundamental que as direções gerais, as entidades públicas, os institutos públicos se mantenham estáveis e com condições e sem alterações, porque pode ficar comprometida a execução do PRR. Mas, caso contrário. E pegando agora nas suas palavras, fazendo esse pedido às instituições, como é que pode haver essa proximidade com, por exemplo, um instituto público que está no Porto, com várias necessidades que há no Alentejo? Como é que há esta proximidade e esta ligação? É possível? Sim, nós temos estado, em primeiro lugar, a trabalhar numa dinâmica de interação com outras áreas governativas e, portanto, o Ministério da Coesão Territorial tem tido com o Ministério da Cultura, como é desejável, de resto, práticas de colaboração, de diálogo permanentes, por um lado. Por outro lado, é também fundamental ultrapassar esses limites que resultam da extinção das direções regionais de cultura através da criação das tais unidades patrimoniais de território. Ou seja, São Bento de Castries é tutelado pelo Património Cultural, Instituto Público, e nesse sentido é uma estrutura que depende do Ministério da Cultura. Por que não reforçar em São Bento de Castries e reforçar São Bento de Castries com um papel de diagnóstico e de ação, em termos não apenas da preservação do património, mas também no sentido de apoio, acolhimento e criação de novas dinâmicas para atividades culturais. Portanto, São Bento de Castries vai ser simultaneamente a sede de Évora 27 e a sede de uma unidade patrimonial de território. Desse ponto de vista, Évora é uma cidade que tem, nas políticas culturais deste Governo, um claro reconhecimento e uma clara vantagem. Mas para além de Évora, há, digamos que, mais Alentejo e, nomeadamente no distrito de Évora, há património que se está a degradar, como é o caso do Castelo de Veiros, que tem parte da sua muralha em ruína, desabou mesmo, parte do Castelo de Estremoz também está com alguns problemas, mas se não há financiamento... A muralha de Mértola, que está neste momento a ser objeto de uma intervenção, que foi profundamente afetada com os índices de pluviosidade, as cheias, se quisermos, a intensidade das chuvas do último mês. Eu devo dizer que em matéria de património edificado e de estruturas fortificadas, fundamentalmente, o país está em estado de emergência, de norte a sul da fronteira com Espanha ao litoral. Temos uma premência
uma urgência de intervenção e temos mobilizado, evidentemente, todos os meios, temos tido, sobretudo nos senhores presidentes das câmaras, parceiros insubstituíveis e inestimáveis na sua ação. O Ministério da Cultura tem respondido como pode, através também das suas estruturas locais, e eu devo dizer que o Património Cultural Instituto Público tem uma equipa muitíssimo competente que tem feito um trabalho no terreno notável. Se não há financiamento, a situação pode piorar. Na verdade, há financiamento, tanto assim que por exemplo, o Convento da Saudação acaba de ser reforçado no orçamento previsto para a sua recuperação através de uma transferência de verba do PRR. Mas já estava previsto através do PRR. Mas foi reforçado. Foi reforçado. Foi reforçada. Foi possível, em virtude da alteração de 2 outros projetos que não têm capacidade de execução inicialmente prevista, foi possível fazer essa transferência. E consegue-se arranjar empresas para, por exemplo, requalificar-se e realizar essa obra no convento, porque o problema estava não tanto no financiamento, mas sim nas empresas para realizar as obras. Sim, temos mantido com o Sr. Presidente da Câmara de Montemor Novo um diálogo constante. Tive até a oportunidade de lhe pedir uma reunião no Ministério da Cultura para que estejam garantidas as condições de execução e para que, na verdade, não haja sobressaltos na execução deste montante, porque já se sabe que o PRR são verbas que ou se gastam ou ficam, não podem ser aplicadas. E, portanto, no Convento da Saudação, dos 7 milhões inicialmente previstos ainda no governo anterior, não se vai perder nenhuma dessas verbas? Na verdade, o concurso ficou deserto, Exato. sem concurso, e portanto nós segmentamos. E o próximo concurso que vai abrir está previsto para um montante de 3.700.000 euros. E, portanto, vamos fazer por aproximações. Exato. Para que não se corra o risco de perder tudo. Sendo assim, falta um concurso para os restantes 4 milhões. Exato, que estará previsto no Fundo de Salvaguarda Patrimonial. Há pouco falava que parte do edificado tem-se vindo a degradar muito por culpa das intempéries e também da alta pluviosidade, mas há outros casos como a Vila Viçosa, e voltando novamente a esta vila que quer também e é candidata a Património Mundial, onde a Fundação da Casa de Bragança tem mesmo um projeto para requalificar toda a envolvente do Castelo de Vila Viçosa, mas lá está, falta o financiamento. Há soluções também para este tipo de entidades que quer investir, mas depois falta os financiamentos? Nós temos o Orçamento de Estado, o Fundo de Salvaguarda que nos permite, enfim, dar resposta imediata a situações de emergência, os fundos europeus que, como já referi, estão inscritos na atividade, na ação governativa de outro Ministério, do Ministério da Coesão Territorial, e é fundamental pensar não apenas que o Governo assumiu um reforço orçamental em 50% nos 4 anos da legislatura, portanto, este ano houve um aumento, um reforço de 18%, agora, enfim, vamos ver o que é que o futuro nos reserva e, portanto, há sempre a expectativa de que haja um reforço do Orçamento de Estado para a área da cultura, eu tenho sempre essa expectativa, mas também é fundamental introduzir aqui a ideia de que uma nova lei do mecenato pode vir a resolver, complementando. A lei do mecenato não é suposto que os privados substituam o Estado na sua função, mas é fundamental criar condições de investimento dos privados na área da cultura. E, uma vez que falou da Fundação Casa de Bragança, é um tema perfeito para inscrever aqui a expectativa de que este Governo tem um legado para o país, que é uma nova lei do mecenato.
Fica então essa a nota. A nossa entrevista já vai com algum tempo, vamos terminar com o Évora 27, mas há aqui ainda um pequeno tema, um pequeno grande, nesta região onde tem proliferado as culturas agrícolas intensivas, mas que, por outro lado, têm destruído alguns sítios arqueológicos. Como é que isto pode ser, digamos, atenuado? Se é que pode ser, e alguns já foram mesmo destruídos. Garantir condições de segurança ao património é fundamental, seja porque há conflitos de interesses no recurso, no caso à paisagem, por um lado a atividade agrícola que parece conflituar com a preservação do património, mas é fundamental também garantir condições de preservação face, por exemplo, às alterações climáticas. As temperaturas extremas com os perigos de incêndio são catástrofes naturais altamente danosas para o património. Nós não nos lembramos, por exemplo, que os sítios arqueológicos, as antas, as mamoas, etc., portanto, vestígios arqueológicos da maior importância, estão no território, e quando acontece uma catástrofe natural e é necessário, por exemplo, a passagem de carros de combate a incêndio, nós temos que ter o território bem mapeado. Exato. E dotado de condições de preservação e de segurança. Mas há também aqui 2 ou 3 aspectos, se me permite, que eu gostaria de acautelar. Em primeiro lugar, é pensar que nós temos que mudar de paradigma. É fundamental mudar o pensamento, mudar de paradigma. Desde logo porque nós deixamos perecer os nossos patrimónios por questões de incúria, às vezes por ignorância, mas muitas vezes também por arrogância. Ao longo das últimas décadas, desconsideramos os patrimónios de manifestação mais populares, associados às atividades agrícolas, ao mundo rural. E eles são de todas as tipologias e da mais diversa natureza. E esses patrimónios são não apenas identitários, não apenas dizem de nós, de um ponto de vista da sua manifestação de saber fazer, mas são também práticas artesanais, ancestrais, que urge não perder. E, portanto, há aqui uma necessidade de acabar com certas categorias que não servem às nossas práticas culturais. O património e a arte contemporânea não estão em oposição, complementam-se. E o princípio mais importante das políticas culturais de qualquer ministério é o princípio da transmissão cultural. É fundamental transmitir a história, os legados, o passado, os patrimónios, e abordá-los contemporaneamente. E, portanto, a arte contemporânea, que é fundamental apoiar e dinamizar, não está em oposição ao património, pelo contrário, são claro. 2 partes da mesma realidade que é a nossa. Muito bem, agora sim vamos para um tema que muito se tem falado nos últimos tempos e que promete vir agitar, esperemos culturalmente, esta região que é a Cidade Europeia da Cultura 2027, que no final do ano passado causou, digamos que, alguma celeuma com a criação da associação. Inclusive, houve vozes que se levantaram e cito, que diziam que este novo governo queria tomar de assalto a Évora 27. Isso veio mesmo, confirma-se mesmo? Não, disparate, se me permite a expressão, de todo. Na verdade, herdei um atraso. O ex-ministro da Cultura comunicou-me esse atraso, não havia entendimento entre o Ministério da Cultura e a Câmara Municipal, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Évora, no que diz respeito à identidade do Presidente da Associação Évora 27, foi imediatamente identificada a pessoa que reunia consenso.
e eu tomei a iniciativa, o Governo atual iniciou funções no dia 2 de abril e eu, em maio, tinha o Sr. Presidente da Câmara convocado para uma reunião presencial no meu gabinete, tendo-lhe comunicado a senhora, na altura, Presidente da Fundação Eugênio de Almeida, a doutora Maria do Céu Ramos, como a figura que poderia, profissional, que poderia vir a desempenhar brilhantemente esse papel, e assim foi. Insisti, isso sim, no imperativo de abrir concursos internacionais para o diretor artístico e para o diretor executivo. Aliás, era uma obrigação mesmo. Era uma obrigação, mas havia alguma resistência por parte da equipa que tinha preparado a candidatura. E nesse sentido, foi preciso vencer essa resistência e eu insisti no imperativo da realização de concursos internacionais. O concurso veio a abrir efetivamente em janeiro passado e há menos de 2 semanas foi anunciado o desfecho do concurso, designadamente com 2 excelentes profissionais que vão retomar, sem dúvida nenhuma, o espírito do livro de candidatura, que vão em consonância com os valores e com os objetivos definidos nesse livro, ainda com a liberdade de programação que decorre do facto de ser uma outra equipa, mas devo dizer que o concurso, de alguma forma, surgiu articulado já ao livro da candidatura, ou seja, o júri internacional que elaborou a partir das candidaturas apresentadas o seu resultado final, enfatizou a circunstância de tanto o diretor artístico como o diretor executivo terem apresentado projetos muito completos, muito em sintonia com o livro da candidatura e, portanto, se houve aqui alguma perda de tempo, por outro lado, há um ganho, claro. Porque os 2 vencedores, que eu aproveito para felicitar vivamente, são, sem dúvida nenhuma, as pessoas ideais para transformarem Évora 27 num sucesso. Não sei se essa informação é pública e se tem essa informação, mas alguém da equipa anterior concorreu a estes concursos? Não faço ideia, não é público. Quem concorreu... Mas dada essa resistência que há pouco referiu, era importante saber. Mas os júris são soberanos, sabe? Claro. E eu, a partir do momento em que o Ministério da Cultura indicou os seus representantes para a constituição do júri, e até posso dizer a sua identidade, o Dr. Gomes de Pinho, e o curador, ensaísta, comissário do Plano Nacional das Artes, Paulo Pires do Val. Portanto, a partir do momento em que foram indicados os elementos que constituíram o júri, nós confiamos plenamente, claro. E seria uma ingerência, aí sim. Eu que sou acusada de ingerir, eu de facto ingiro sim, quando procuro garantir as melhorias dos serviços, mas isso é sempre pelo princípio da auscultação e da boa vontade, nunca movida por interesses menos legítimos. Em 2023, o seu antecessor, ou seja, o Estado e o município de Évora, assinaram um protocolo que previa um investimento de, sensivelmente, 34 milhões de euros para Évora 27. Tudo isto está a ser cumprido, os financiamentos já estão definitivamente definidos e as repartições desses financiamentos? O Ministério da Cultura assumiu uma comparticipação no montante global de 15 milhões de euros e temos, na verdade, feito a transferência de acordo com o que estava protocolado. Portanto, da parte do Ministério da Cultura não há qualquer falta ou falha ou sequer se pode colocar aqui a dúvida, a interrogação, porque está mais do que garantido. Certamente que as outras entidades e o financiamento privado
Também não faltarão em Évora 27, desde logo porque em Conselho de Ministros o Governo concedeu à Associação Évora 27 o reconhecimento do Estatuto de Utilidade Pública, o que lhe vai permitir não apenas maior agilidade jurídico-administrativa para a contratação das equipas, para o reforço dos recursos humanos, através da mobilidade, por exemplo, ou da figura da mobilidade, mas também para a capacidade de atração mecenática, para a possibilidade de contratualizar com o investimento privado alguns projetos, e isso faz com que o Governo mantenha o seu compromisso e aposte muito no sucesso desta capitalidade. Mas preocupa, de certa forma, se pode haver outras entidades parceiras que possam não cumprir com esses financiamentos? É que se comprometeram? Não tenho, neste momento, dados para manifestar qualquer tipo de preocupação. A situação é tranquila e também estou certa que a equipa, agora já totalmente constituída, trabalhará no sentido de garantir que o que está prometido seja cumprido. Ainda assim, há outros projetos que estão na candidatura que dependem, nomeadamente, de outras entidades? Bom, em todas as outras capitais europeias da cultura, no que diz respeito a equipamentos construídos de raiz, nós sabemos que houve atrasos muito significativos. Não creio que daí resulte uma preocupação acrescida. É evidente que a Capital Europeia da Cultura prevê repensar a cidade do ponto de vista dos seus equipamentos culturais para o futuro, não apenas, enfim, apostar numa dimensão do efêmero e numa capital que vai ter um reforço da sua programação ao longo do ano, mas que depois não tem, digamos assim, um sentido de continuidade, um sentido de regeneração, e isso seria absolutamente lamentável e não é esse o objetivo de uma capital europeia da cultura. Eu creio que esta equipa, a Associação Évora 27, toda a sua direção e, fundamentalmente, a sua Presidente e a equipa de que dispõe agora, de diretores de comunicação, financeiro, executivo e, fundamentalmente, a direção artística, que vão encontrar as melhores soluções para que Évora 27 seja um sucesso. Nós, o Governo, o Ministério da Cultura, aposta fortemente nesta capital Europeia da Cultura e eu estou absolutamente convencida de que as condições para que sejam um sucesso estão garantidas. Vagares, o lema, digamos assim, tema central desta candidatura e desta cidade europeia da cultura, representa outra arte de existência. Como será o conceito traduzido em atividades? O que é que espera que estes diretores que agora tomam posse tragam para a cidade europeia da cultura 2027? O júri internacional, na ata que lavrou, fundamentando a seleção, a escolha de João Romão, indica a profundidade o alcance da sua visão, a profundidade e a densidade do seu projeto artístico, muito articulado ao livro da candidatura, por um lado, mas valoriza e enfatiza a sua visão entre os patrimónios e os legados do passado e uma visão contemporânea. Por outro lado, esse conceito vagar é um conceito que remete para a necessidade de valorizar o pensamento crítico, de valorizar a capacidade de observar, contemplar, tomar decisões, ou seja, tudo aquilo que nós identificamos no mundo contemporâneo, a voragem da pressa, do imediato, a insanidade das guerras e da violência. Ou seja, é um conceito que passa de uma condição quase de parodiar o vagar, para uma condição de valorização da contemplação, da capacidade de manter o ser, saber estar e o saber fazer
que a lentidão e o vagar nos dazem. Isso é um privilégio. Portanto, há aqui uma dimensão, se quiser, de conceptualização a partir deste tema, que pode até trazer uma espécie de disseminação da valorização do pensamento, da valorização da fruição, da valorização da contemplação. Por fim, a arte e a cultura apelam a essa dimensão da fruição, da contemplação. Temos que ter tempo para pensar, para valorizar, para observar. Este conceito parece-me extremamente interessante e tenho a certeza que, do ponto de vista da programação, serão inúmeras, muito diversas, as possibilidades da sua apropriação. Parece-me fantástico. E que Alentejo é que poderá sair desta Cidade Europeia da Cultura? Ou seja, que Alentejo sai em 2028? O Alentejo que entra é sublime. É fundamental dizer que estamos perante um território que tem um percurso denso e longo, diverso, no que respeita à história e aos legados que recebemos dessa história, um território, uma região que tem múltiplas possibilidades quando se pensa no futuro e por isso não vejo nenhuma razão para não pensarmos que em 2028 o Alentejo saberá mais de si, mas não perde aquilo que o define, a qualidade. E a beleza da paisagem, a qualidade da gastronomia, o saber fazer e o vagar. Portanto, prevê-se que Évora 27 venha a valorizar ainda mais a identidade alentejana? Eu penso que as identidades constroem-se e reconstroem-se. Nós não somos desta maneira ou daquela maneira de uma forma imutável. Senão, se nós hoje pensamos, por exemplo, que o fado é uma característica ou é uma expressão identitária do país, antes do fado, o país não tinha identidade, ou seja, é fundamental nós pensarmos que as identidades estão em permanente construção e reconstrução. E nesse sentido, hoje nós associamos um conjunto de valores, de visões, de expressões ao Alentejo, que podem não ser as visões, as expressões rigorosamente as mesmas daqui a 2 ou 3 décadas. O que nós sabemos é que, tal como nós vemos hoje o Alentejo, ou aquilo que associamos ao Alentejo em termos de valores identitários, serão trabalhados pela capital, pela programação da Capital Europeia da Cultura, de uma forma que, sem dúvida nenhuma, nos abrirá outras possibilidades de visão. Devo dizer que o diretor artístico que hoje toma posse, João Romão, dirigiu a peça de abertura de Braga, capital portuguesa da cultura, e foi um momento verdadeiramente extraordinário. Estou certa de que Évora, esta região, o Alentejo e o país, porque fica desde já o convite, porque uma capital europeia é para a Europa, portanto é desde logo para o país, que saberá, sem dúvida nenhuma, abordar os patrimónios e os legados numa visão absolutamente oportuna porque contemporânea. Para terminar esta nossa conversa, a legislatura está agora a terminar, a Sra. Ministra esteve no cargo cerca de 1 ano, que marca é que deixa? Eu não estou tão preocupada com a marca que deixo, gostaria de, alguma forma, deixar uma outra visão, este imperativo de transformar o sistema cultural, de lhe dar abrangência geográfica, de lhe dar uma dimensão de longa duração, no que diz respeito às políticas e às medidas que é urgente concretizar, mas fundamentalmente o que eu tenho a dizer é que não é em 11 meses de funções plenas que se constrói um projeto e, portanto, o que eu penso ser o meu fundamental legado é o pensamento crítico. Sra. Ministra, muito obrigado pela sua agradeço. disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Até breve, muito obrigada. Muito obrigado.